Vamos ler o texto, né? E uma pergunta que eu quero que você guarde aí. Como manter-se fiel a Cristo e defender a fé nos momentos de crise e dificuldade? Como que eu consigo ficar fiel a Cristo? Defender a fé quando as coisas não estão boas, quando a situação não está favorável para mim, quando parece que o mundo vai desabar sobre minha cabeça. Como eu me mantenho fiel a Cristo, né? Vamos ler aí, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, diz o seguinte, aliás, verso 13: quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Isso é uma pergunta. Quem vai fazer mal com alguém que está fazendo bem? Quem é que vai perseguir o crente? O crente não é uma pessoa boa, que serve a Deus, que guarda os princípios e os mandamentos, né? Uma pessoa justa, que paga as suas contas em dias, que não trai, que não bebe, que não fuma. Quem vai fazer mal com esse tipo de gente, dando pelo amor de Deus? Né? A pergunta de Pedro: quem vos fará mal se sois zelosos do bem? É uma pergunta, ela é emblemática, porque a igreja está sendo perseguida por baixo dos panos. Você não está vendo isso, mas a igreja está sendo fortemente atacada. Fortemente atacada. E é uma guerra no campo das ideias, não é no campo físico, não é na perseguição física, é no campo das ideias. Questionando os nossos padrões de casamento, padrão de fé, a Bíblia, tudo isso está sendo questionado. Tudo aquilo que nós acreditamos está sendo questionado. Já foi questionado no passado, houve guerra por causa disso e está sendo questionado agora. Mas quem vos fará mal? Se vocês são zelosos, se vocês fazem o bem? Essa é uma pergunta. Mas aí Pedro vai escrever e vai dizer o seguinte no verso 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, a palavra grega para justiça que é dikaiosine, que é justiça divina. Ainda que vocês venham a sofrer por causa da justiça divina, por causa do evangelho, né? Sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Verso 15: antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Antes reverenciai, tenham um temor a Cristo. Antes guardem Cristo no coração de vocês. Guarde isso, mesmo que você esteja sofrendo. É o que Pedro está dizendo para aquela igreja. Ainda que você seja pego, preso, torturado, obrigado a se ajoelhar diante de um imperador, ainda que isso aconteça com vocês, guarde Cristo no coração de vocês. Reverenciai a Cristo no coração, ou seja, a sua adoração íntima do coração, ela tem que ser somente a Cristo. É isso que Pedro está dizendo para eles. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que você acredita em Jesus? Por que você acredita nesse cara? Estejais prontos. A palavra aqui, pronto para responder, é o que dá nome à nossa, uma das matérias de teologia, que é a apologética. Estais prontos para responder. Responder aqui no grego é apologia. Apologia é fazer uma defesa firme, uma defesa coerente. Então, quando alguém vai defender a fé, ele está sendo um apologeta. No seminário de teologia, quando você está estudando teologia, você faz essa matéria, que é a apologética. A apologética é a defesa da fé. É defender aquele conceito que você acredita. É defender o cristianismo, é defender a sua fé, é defender o nome de Cristo. Defender os valores, os princípios, a moral cristã, a ética cristã. Isso é ser um apologético. Isso é ser um apologeta. Todo cristão, ele é um apologeta. Se estiver frequentando escola bíblica, aí é que é dos bons mesmo. Pessoa que frequenta escola bíblica, os caras são bons. As pessoas são excelentes. Menino que cresce indo em escola bíblica, ele chega na escola, lá na escola normal do estado, do município ou na faculdade, eles não caem no conto do vigário, não. Porque eles são apologetas. Eles aprenderam na escola bíblica a defender a fé. Eles aprenderam como que a Bíblia foi escrita, por quem foi escrita, no período de quanto tempo, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus, como que Deus criou.
Isso é apologética, é entender por que você acredita em Cristo. Então Pedro está falando para o pessoal aqui, olha, quando vocês passarem por dificuldades, se vocês forem presos, reverenciai a Cristo no coração, estejam prontos. Você está pronto para defender a Cristo? Se alguém falar assim, por que você acredita em Cristo? Abandona essa fé sua. Você está pronto para responder a Ele? Você está pronto para dizer por que você acredita em Cristo? E eu vou dizer, tem um monte de crente dizendo, não, por que você acredita em Cristo? Não é porque eu vou à igreja. Falar isso não é apologética. Não é que eu vou na igreja, que a igreja tem uma música boa, é porque tem uma pregação boa. Isso não é apologética. Apologética é você conhecer quem é Cristo. Ter um relacionamento com Cristo, conhecer as Escrituras, saber o que a palavra de Deus diz. É isso que é apologética. Então falar que a igreja é boa, que tem uma mensagem boa, que tem música boa, o ambiente é bom, isso não é apologética. Isso aí é questão social. Eu vou numa igreja boa. Você pode ir em qualquer igreja, qualquer ambiente pode ser bom. Mas muitos ambientes bons, bacanas ali, não tem Cristo ali. Mas a apologética é defender a fé. Lembra disso. Todo cristão ele deve ser um bom apologeta. Ele deve saber por que ele acredita em Cristo. Por que ele está seguindo a Cristo. Então, Pedro vai dizer, estáis sempre, não é de vez em quando, é sempre preparados, Estáis sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança. Por que vocês têm tanta esperança? Por que vocês estão achando que esse Jesus vai voltar? Por que vocês acham que vocês vão para o céu? Onde é o céu, afinal de contas? Quem é Jesus? Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Por que vocês creem dessa maneira? Por que vocês acreditam que o casamento tem que ser só entre um homem e uma mulher? Por que vocês acreditam nessas coisas? Se o mundo está todo ao contrário disso daí. Estejam prontos. Pensem a respeito. Reflitam nessas questões. Estejam prontos para responder. Então, ele continua. Mas fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência. Agora ele fala da consciência. Boa consciência. Pense nisso. Nós vamos explorar isso aqui. Tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. Olha aqui, o cara escreveu uma coisa dessa. É melhor você sofrer, morrer, fazendo o que é certo, do que você dar um mau testemunho. É melhor morrer pelo que é certo do que dar um mau testemunho. Isso aí chama-se martírio. Então, ele vai e fala, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, o qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava enquanto a arca era construída. Eu não vou falar desse ponto aqui, porque aqui são lições de Noé. É um outro sermão, as lições do tempo de Noé. Por que Deus mandou Noé construir a arca? Por que Deus enviou um dilúvio? O que estava acontecendo no mundo naquela época? E o que está acontecendo agora, que é bem parecido com o que estava acontecendo lá. Mas vamos focar nesses versos que eu li. Pedro, ele nos dá aqui alguns princípios, alguns nortes, para que nós possamos manter a fé nos tempos difíceis. Como manter-me fiel a Cristo e defender a fé nos momentos de crise e dificuldades. Se vier sobre o Brasil uma crise grande, nós não estamos livres disso, pode acontecer. Se vier sobre o Brasil uma crise, fome, uma crise financeira, e toda vez que a moeda desvaloriza, a moral das pessoas vão lá para baixo, porque quando você não tem dinheiro, quando você não tem emprego, as pessoas fazem de tudo para conseguir alguma coisa, prostituição, roubo, tudo que há de ruim. Basta a moeda desvalorizar, basta a crise vir, as pessoas vão para o lixão catar lixo, eles se prostituem, roubam, matam por qualquer coisinha. Então, se vier tempos difíceis, como você vai manter-se fiel a Cristo? Como você vai defender a fé e ser fiel até o final? O primeiro princípio que Pedro deixa para nós aqui, Débora,
temei somente a Deus nos momentos de crise. Quando vem os momentos de crise, a gente tende a ter medo das coisas. Quando a gente está sendo perseguido, a gente tem medo do perseguidor. Quando vem uma crise, a gente tem medo da crise. Quando vem a doença, a gente tem medo da doença. Não é isso, Dani? A gente olha para o problema e enche o coração de medo. Pedro está dizendo: temei somente a Deus nos momentos difíceis. Ele começa fazendo a pergunta: quem vos fará mal, se vocês fizerem o bem? Mas aí ele responde, né? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, né, que é o dikaiosine, que é a justiça divina, sereis abençoados. Não temais suas ameaças, nem vos alarmeis. Se vier perseguição sobre vocês, não tenham medo. A igreja daquele momento, os peregrinos dispersos, né, no Ponto, na Galácia, em toda a Ásia Menor, eles estavam com medo, se reunindo em cavernas, nas montanhas, nas florestas, eles estavam com medo. E Pedro está dizendo para esse povo: ainda que vocês venham a sofrer perseguição, ainda que venham a fazer o mal a vocês, né? Ele está dizendo, verso 15, a parte A do verso 15, antes de ter medo das pessoas, antes de ter temor da crise, da perseguição, daquela pessoa que está falando mal de você, de qualquer coisa que seja, antes, o quê? Reverenciai a Cristo. Essa palavra reverenciar é ter temor. A melhor tradução no grego é a mesma palavra para temor, que é um zelo a Deus. Tenha o temor de Deus. Se você tiver que ter medo, se você tiver que ter reverência, né? E se você tiver que se espantar com alguma coisa, se espante com o próprio Deus, porque Ele de fato é quem pode executar justiça. Porque as pessoas deste mundo, seu Silvano, eles podem matar o nosso corpo, mas a alma, o espírito, está com Deus. Isso ninguém pode destruir. Entende? Não tenham medo. Você não sabe, eu tenho uma doença. Tenha temor de Deus, porque a doença pode acabar com o seu corpo, mas não com o seu espírito. Mas eu estou sendo perseguido, um criminoso aí e tal. Ele pode acabar com o seu corpo, não com o seu espírito, não com a sua alma. É Deus que tem o poder sobre o espírito do ser humano, sobre a alma, o espírito. Esses versículos na sequência introduzem nessa terceira seção principal de 1 Pedro a graça de Deus no sofrimento. E ele apresenta esse princípio de temer somente a Deus. Temam somente a Deus e a mais ninguém. Nem doença, nem crise. Nada, gente. Se vocês tiverem que temer alguma coisa, temam a Deus. Tenham temor de Deus. Se tiverem que ter medo de alguma coisa, tenham do próprio Deus, que Ele de fato, a Bíblia diz, dura coisa cai nas garras do Deus vivo. Cai nas garras, você pensa um leão grudando uma presa, né, cravando as garras ali naquela presa. Dura coisa cai nas garras do Deus vivo. Se você tiver que temer alguma coisa, temam a Deus. Então, temer a Deus te faz conquistar o medo de qualquer outra coisa. Eu já vi, né, relatos de pastores que são perseguidos. Basta você entrar no site Portas Abertas, nesses países que os cristãos são perseguidos, irmãos, eles não têm medo da perseguição. Por que eles ainda vão? Eles sabem que lá tem perseguição, eles sabem que nesses países são os países que mais matam cristãos no mundo, e eles ainda vão para lá. Por quê? Porque eles não têm medo da morte, eles não têm medo da perseguição, nem do perseguidor. Eles temem somente a Deus, esses missionários. Você quer ser corajoso assim? Você quer ter esse zelo, esse temor, essa reverência a Cristo? Tema somente a Deus e a mais ninguém. E aí você começa a conquistar o medo da doença, o medo do desemprego, o medo da depressão, o medo dos problemas do casamento. Temer a Cristo nos faz conquistar todo e qualquer medo que nós temos. Todo e qualquer medo. Segundo ponto aqui que ele coloca é santificai, que é a palavra grega hagiasati. Santificai a Cristo em meio às crises. Nessa reverência, essa santificação. Santificar é tratar como algo muito especial. Muitos de nós, Dani, esquecemos de Cristo quando a gente está no meio da crise.
que a gente olha e a gente começa a se desesperar e ter medo da crise, do perseguidor, da doença, do problema no casamento, né? De tudo que pode acontecer, e você começa a esquecer de tratar Cristo como algo mais especial que você tem na sua vida. Entende? E essa abordagem simplifica a vida de maneira maravilhosa. Trata-se de uma combinação de Mateus 6,33, que Nice leu. Mas buscai primeiro o reino e a sua e as demais coisas. Entende? Cristo é especial, Ele precisa ser especial, Ele precisa ter um lugar especial na nossa vida. E a gente precisa santificá-lo, e santificar é justamente isso, tornar Cristo a coisa mais especial da nossa vida. Sabe, eu acho assim, eu converso isso com a Amanda, e eu já, desde quando a gente começou, assim, no namoro lá, eu falava, olha, eu não posso ser para você a coisa mais importante que você tem. O dia que isso acontecer, você está caminhando de forma errada. O dia que eu achar que você é a coisa mais importante que eu tenho, ou você achar que eu sou a coisa mais importante que você tem, nós dois estamos fadados a fracassar terrivelmente. A coisa mais importante que cada um de nós deve ter na nossa vida é Cristo. É isso, gente. Isso significa que eu vou desrespeitá-la? Não, de forma alguma. Isso significa que ela não é importante para mim? Não, de forma alguma. Isso simplesmente significa que o lugar mais elevado na minha vida é de Cristo. Ele é que está no altar, no pedestal da minha vida, né? No trono, quem está no trono da minha vida é Cristo. Ele que está no centro de todas as coisas. Santificar é a Cristo. Não esqueçam disso, né? Ninguém é mais importante do que Cristo na nossa vida. Todo cristão enfrenta crises e é tentado a ceder aos medos e a tomar decisões erradas, mas santificando a Cristo como Senhor no coração, jamais será preciso temer os homens ou as circunstâncias. O inimigo pode nos ferir, mas não nos derrotar. Somente nós mesmos podemos nos derrotar, Dona Maria. Só eu posso me derrotar quando eu desistir de Cristo, quando eu desistir de santificar a Cristo, quando eu desistir de ter temor de Deus. Aí eu me derrotei. Nós lemos, Dona Maria, aqueles que são de Cristo, o inimigo não toca. Então quem pode então acabar com o crente é ele mesmo, quando ele rejeita a graça, quando ele decide não acreditar, não reverenciar Cristo. E ele vai nos ensinar aqui esse princípio, que a gente quase não fala disso, né? Porque acha que isso é para o pastor. Defenda a sua fé. Tenha temor de Deus, primeira coisa, tenha temor de Deus, para você ficar firme, tema somente a Deus e a mais ninguém. Segunda coisa, santifique, coloque Cristo como a coisa mais importante na sua vida. Terceira coisa aqui, defenda a fé em meio às crises. Quando alguém está te acusando, defenda a sua fé, não com briga, porque olha o que Pedro fala, mas fazer isso com mansidão, verso 16, aí a primeira parte, mas fazer isso com mansidão. Você pode defender a fé, tá te acusando, você tá dando dinheiro lá naquela igreja, não, eu faço isso porque tem gente no campo, pregando o evangelho, ensinando o que é certo, e você que vai lá e paga uma entrada num show para o cara ficar cantando aquelas músicas vagabunda lá. Tem hora que, assim, sabe, Débora, tem hora que dá vontade de falar essas coisas. Mas a Bíblia está nos chamando para ser mansos, né? Mas defenda a sua fé. Olha para mim, olha o que Jesus fez comigo. Eu abandonei o cigarro, abandonei os jogos, abandonei as drogas, a prostituição. Sou uma pessoa diferente. Você está me questionando ainda esse caminho que eu estou tomando? Defenda a fé. Comece a apresentar as mudanças de sua vida, se você tem. Né, irmão Zé? A primeira coisa para começar defendendo a fé é, olha para mim. Será que eu não sou... Será que uma pessoa assim não é digna de ser observada? Né, irmã Nice? Primeira coisa é as pessoas olharem, né? Começa a apologética, prática, né? Por que você serve a Cristo? Olha o que ele fez comigo, a música de Tales. Olha o que ele fez comigo. É isso, olha para mim. Eu era, né? Às vezes eu estava lá afastado de Deus, né? Nos forró da vida aí, na prostituição, na droga, no fumo, na bebida, no álcool. Olha o que Deus fez. Eu sou uma pessoa melhor agora. Eu traía, agora eu não estou traindo. Eu mentia, não estou mentindo mais, né? Eu contava piada imoral, não estou contando mais. A primeira coisa, apologética prática, né? Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há.
em vós. Você tem esperança. Por que você está esperando Jesus? Por que você acha que Jesus vai voltar? É porque a promessa de vida eterna é muito melhor do que qualquer outra promessa. Porque a promessa desse mundo é vida nessa vida. Curte tudo agora, faz tudo que você tiver para fazer agora, porque amanhã não se sabe, o amanhã não pertence a nós, né? Essa conversa assim. Mas pertence sim, porque a Bíblia faz uma promessa de eternidade. A eternidade é onde? É no amanhã, é no futuro. O cristão, o amanhã pertence a nós sim. Mesmo que nós não acordemos, né, em corpo físico amanhã, mas o nosso espírito estará vivo para a eternidade, estará junto com Deus. E a Bíblia diz que um dia, né, todos nós ressuscitaremos e governaremos junto com Cristo, né? Quem estará em posição de governo no mundo que está por vir? O cristão. Sabe, Dona Maria? As pessoas não dão nada por nós. Olha aquele menininho que fica pregando lá naquela igreja lá em Ruberito. Vale nada. Não vale mesmo não, irmão. Mas quando Jesus ressuscitar-nos, né, e quando Ele voltar, a gente vai ver, a gente conversa. Né? Quando eu tiver um corpo glorificado, servo de Cristo, né, para governar junto com Cristo, no mundo que Ele nos promete. Aí sim. Sabe, é isso. Defenda a fé, dê razão, fala, olha, primeiro, olha para mim, vê a mudança que Deus fez na minha vida, vê se eu estou aí nos campos, nos botecos, nessas festas e dançando até a boquinha da garrafa, olha para minha vida. E outra coisa, a palavra de Deus tem mais de 8.000 promessas, promessas de bem-estar na família, promessa de prosperidade, promessa de saúde. Eu quero é isso para minha vida, né? Esses carnaval da vida que você vai aí, tá te prometendo o quê? Essa garrafa de cachaça que você toma tá te dando o quê de lucro? É nada. Essa é a realidade. Verdade seja dita. Defenda a sua fé. Faça isso com mansidão, não brigue com ninguém não. Né? Se alguém te acusar e te falar que não compensa, que você está no caminho errado, defenda a sua fé. Né, o que Pedro está falando aqui, né, estáis sempre preparados para responder a todo que vos pedir razão da vossa fé. Esse responder aqui é apologética. Defenda a fé, Dona Maria. Deus está salvando a minha família, Deus está restaurando, Deus está cuidando, Deus está tratando. É por isso que eu sirvo a Cristo, de forma prática é isso. É bem isso, não preciso te falar mais nada não. Ah, então você quer saber mais? Vem, faz igual, né? Filipe falou para Natanael, vem e vê, vem participar também, segue também o caminho junto com a gente. E por último ele fala, mantenha a boa consciência em meio às crises. Olha o que ele está falando aí, no verso 16. Mas fazer isso com mansidão, temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Tenha uma boa consciência. O que é uma boa consciência? O que é uma boa consciência? A palavra consciência vem de dois termos latinos, né? Que é com, prefixo com, e sil, né? Côncio, que forma a palavra côncio, aquele que está com a mente antenada, está concatenado, ele está com a mente no lugar, ele está atento às coisas que estão acontecendo. A consciência também, ela é o árbitro, né? Ela é o juiz da pessoa, aquele juiz interno. O crente, ele não precisa das leis deste mundo, sabe, Dani? Eu vou provar para vocês. Alguns anos atrás, teve uma greve, irmão Zé, de policiais no Espírito Santo. A polícia do estado todinho, seu Silvano, decidiu entrar de greve. Aí, é óbvio, né? Você vai ver que alguns tipos de pessoas ali começam a se destacar. O primeiro deles é o bandido. O bandido, ele está acima da lei. O bandido, ele está acima da lei. Não deveria, mas ele está. Por quê? Ele não obedece à lei. Ele faz o que é errado, independente se tem lei proibindo ou não, ele vai fazer o que é errado. O outro lado da moeda é o cristão, porque ele não precisa de lei para fazer o que é certo, ele não precisa dessas leis, ele vai fazer o que é certo porque simplesmente é o certo a se fazer. Entende, Deni? Ele não precisa que alguém fale com ele que não pode roubar, ele não vai roubar, por quê? Porque Deus não gosta. Ele tem essa consciência moral, ética,
Ele não vai mentir por quê? Porque ele não precisa de uma lei proibindo ele de mentir. Ele não mente porque ele sabe que isso é errado. A consciência é o juiz dele. Está dizendo para ele não mentir. Entende? O cristão está acima da lei. Porque ele não precisa da lei para fazer o que é certo. Ele faz naturalmente o que é certo. O cristão faz assim. E tem um terceiro tipo de pessoa que nós nunca devemos ser elas. Essas pessoas que a consciência está cauterizada. Quando a polícia lá do Espírito Santo entrou de greve, advogados, professores, pessoas de bens, já que não tem polícia na rua, o que nós vamos fazer? E aí foi um vexame, porque depois que passou a crise, né, passou ali a greve dos policiais, aí veio, né, buscando nas câmeras, o cidadão de bem estava lá, invadindo, né, que virou uma bagunça lá no estado, e as pessoas estavam invadindo as lojas, mas não eram os bandidos não, eram as pessoas normais. Porque a única coisa que segurava elas, para elas não fazerem o que era errado, era a lei. A lei era aplicada por quem? Pela polícia. A hora que você tirou a polícia, o dito cidadão de bem correu lá para roubar, pegar dos outros, né? Assaltar as lojas. Sabe, Débora? É por isso que eu digo que as pessoas, enquanto elas não têm Cristo, a única coisa que segura elas de fazerem o mal é essa lei aí, que está aí. Porque se deixar de existir polícia no amanhã e deixar de ter lei, elas vão fazer o que é errado. E o cristão não, ele vai continuar fazendo o que é certo. E o bandido vai continuar fazendo o que é errado, porque a natureza deles são essa. Então mantenha uma boa consciência em meio às crises, independente se amanhã vai ter polícia ou não, se amanhã vai ter lei ou não, mantenha a boa consciência, a mente sua, o juiz que está aqui no interior, que te aponta o que é certo e o que é errado, né? A consciência é como uma janela suja ou limpa. A consciência pode encontrar-se de tal modo corrompida a ponto de aprovar quando a pessoa faz algo mal e de censurá-la quando faz algo bom. Tem gente que faz a coisa errada e acha que é normal, Débora. E tem gente que faz, quando vê um fazendo certo, fala, não, isso aí não é para fazer certo, é para fazer errado, porque a consciência está corrompida, né? É a má consciência, a Bíblia usa esse termo, má consciência e boa consciência. Pedro nos chama aqui a ter uma boa consciência diante das crises, das acusações. A boa consciência é aquela que diz que você está fazendo o que é certo, mesmo que as pessoas acham que você está errado. Então tenha uma boa consciência. Né? Uma boa consciência também dá paz ao coração. Quando temos paz interior, é possível enfrentar as batalhas exteriores, as inquietações, né? Tenha uma boa consciência, isso te fortalece, isso te dá coragem, né? Porque você sabe, lá no fundo você sabe que você está fazendo o que é certo, sabe? Tem uma boa consciência. Pedro nos fala isso, né? Fazer isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo, fiquem envergonhados naquilo que falam mal de vós. Conclusão, na sociedade de hoje a tendência é os cristãos serem cada vez mais alvo de acusações e de mentiras. Nós vamos ser chamados de fundamentalistas, né? De desordeiros. Vão dizer para nós que nós estamos criando os nossos filhos da maneira errada, porque a gente está ensinando, né, conceitos ultrapassados, que são os princípios da Bíblia. Vai chegar um momento que a gente vai ser acusado dessas coisas, Dani. Fundamentalista é aquele que fica guardando princípios antigos, né? Que essa sociedade moderna, pós-moderna, considera que já não vale mais. O casamento, né, a religião, os padrões morais bíblicos, né, Dani? Então, o cristão, a tendência é cada vez mais ele ser acusado, né? Não, casamento é só entre homem e mulher, mas essa sociedade está dizendo que não, isso acabou, não existe mais. Hoje até com animal pode, você quer casar com animal, tá cheio de gente casando com animal, tá cheio de gente casando com robôs, bonecos também. Tá acontecendo, gente. Dá um Google aí, procura aí, casamento entre homem e robô, e aí você vai ver que isso já é realidade no nosso mundo. Tem pessoas que estão casando com animais. Legalmente a lei já aprova. E aí quando o crentão, bestão, né, falar assim, não, isso aí tá tudo errado, casamento é só entre o homem e a mulher, vão falar o quê? Vão nos acusar de fundamentalista. Gente, isso vai acontecer
Nossos padrões pessoais são diferentes daqueles do mundo não cristão. Via de regra, os cristãos não criam problemas, mas apenas os revelam. Sabe como? Se numa sala todo mundo é corrompido, aí entrou lá um cara que não é corrompido, o que vai acontecer? O padrão moral dele, que é mais elevado, vai revelar que todos os outros estão corrompidos. Daniel tem, o rei Dario promove 120 senadores, irmão Zé. 120 senadores para cuidar das províncias. E sobre esses 120 senadores, ele coloca 3 presidentes. Um deles é Daniel. O que acontece? Os 120 são corrompidos e dos 3, 2 são corrompidos e tem Daniel lá. O que eles fazem? Eles se levantam contra Daniel. Porque a moral de Daniel mostra que eles estão corrompidos. Entende? O cristão faz evidenciar aquilo que está errado. E é por isso que você vai ser acusado. A gente já é acusado pelos familiares. Uma diretora falou para mim: eu estou colocando meu cargo em risco porque eu estou ainda mantendo aqui a tradição de comemorar o Natal, de comemorar o Dia dos Pais. Adivinha onde é que foi falado isso? Aqui em Rubelita. A diretora falou comigo: pastor, eu não abro mão de comemorar o Dia das Mães e o Dia dos Pais. Não abro mão. Mas o Estado já mandou parar de comemorar. Já mandou parar de comemorar, fazer cantata de Natal, mas eu ainda insisto porque eu acredito no Natal. Ela está pondo o cargo dela em risco. Entende? Quando a igreja enfrenta tempos difíceis, o melhor a fazer é cultivar o amor cristão, pois a ajuda e o encorajamento mútuo são mais necessários do que nunca. Também se deve manter uma boa consciência, pois ela fortalece a determinação e confere ousadia ao testemunho. O segredo é viver sujeito ao senhorio de Cristo. Ao temer a Deus, não é preciso ter medo de homens. O temor a Cristo conquista todos os outros temores. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Agradecer a Deus. Que Deus nos dê força para a gente defender a fé, ter uma boa consciência, saber responder da razão da nossa fé, ter temor apenas de Deus e santificar Cristo como algo mais importante da nossa vida.